Olá, estamos de volta com o Manhã no Ar. Agora são 7h07. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E uma semana depois da chacina no complexo penitenciário Anísio Jobim, com 56 detentos mortos e 4 mortes na unidade prisional do Puraquequara, outro tumulto provocou a morte de presos na madrugada desse domingo. Dessa vez foi na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que fica no centro da cidade, onde estavam os presos transferidos das unidades prisionais do Amazonas. Houve confusão dentro e fora do presídio. Por volta de 1 da manhã desse domingo, o Corpo de Bombeiros foi chamado para conter o fogo provocado pelos detentos dentro da cadeia pública Raimundo Vidal, no centro da cidade. Logo depois, a tropa de choque e a Companhia de Operações Especiais entraram na cadeia. Do lado de fora, dava para ouvir os tiros e bombas, o que deixou muita gente assustada. Um grupo de mulheres tentou invadir o portão do presídio, mas foi impedido por policiais da ROCAM. Eles pegaram o pessoal do pavilhão 2 do CDP, aí no outro dia trouxeram do Puraquequara, trouxeram do fechado, trouxeram todo mundo, amontoaram. Eles sabiam o que estavam fazendo, eles queriam fazer isso, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, eles queriam fazer isso mesmo, queriam morte mesmo. Os primeiros corpos começaram a ser recolhidos depois das 3h30 da madrugada. O trabalho do IML terminou às 6 da manhã. Novamente, a tropa de choque entrou para fazer revista, o que deixou os familiares ainda mais apreensivos. Alguns recorreram à oração, enquanto outros jogaram pedras nos policiais que revidaram com spray de pimenta. Os familiares dos presidiários se acalmaram um pouco mais depois que receberam fotos que estariam sendo enviadas lá de dentro por policiais. As imagens mostram os presos amontoados na quadra da cadeia pública. Eles dizem que está tudo seguro, mas não tem nada seguro, né? Apenas os familiares eles estão apavorados porque não tem uma informação concreta deles. Eles sabem, todo mundo sabe que não tem segurança. Transferência não tem segurança, cara. Por que eles não soltam o pessoal que são de pequenos delitos, que foram confundidos? Bota aí, joga aí como se fosse bicho. Um grupo de mulheres tentou fechar a rua ateando fogo em pedaços de madeira e papelão. De mãos dadas, elas chegaram a interromper o trânsito nas avenidas 7 de Setembro e Duque de Caxias. E mais uma vez os policiais da ROCAM acabaram com o protesto. Segundo o Comitê de Gerenciamento de Crise no Sistema de Segurança, a situação no presídio é considerada estável. A segurança foi reforçada por homens da tropa de choque. Até agora, 5 mortes foram confirmadas. 3 por decapitação, 1 por asfixia e um outro preso que morreu no hospital pela manhã. Segundo o representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, 5 detentos não foram encontrados. Não se sabe se eles ainda estão escondidos no presídio ou se conseguiram fugir. Comecei com as lideranças e aí houve um conflito entre eles, que parte deles só conseguiu se livrar porque botou fogo em frente à cela e conseguiu evitar que os outros entrassem para que houvesse o confronto. Então foi o que eu ouvi deles aí dentro. O representante dos direitos humanos voltou a criticar as condições da cadeia pública. A Vidal é aquilo que é o mal menor. Foram tirados dos outros presídios para não morrerem, né? E chegou aqui, houve um conflito entre eles, mas aqui, claro que não é o local ideal. Não é de jeito nenhum, né? É local ideal para ninguém. O motivo das mortes seria uma briga entre os presos, mas de acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários, elas ocorreram devido à falta de experiência da direção do presídio. O diretor despreparado deveria ter separado essas pessoas por crime, por facção, e estaria resolvido o problema. Se fosse efetivo, teria feito isso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram confirmadas 4 mortes durante essa rebelião que aconteceu na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E os corpos dos mortos nesse tumulto da cadeia pública foram levados ainda na manhã de domingo para o Instituto Médico Legal. Lá foi registrada a entrada desses presos que foram assassinados. Os 4 primeiros corpos chegaram por volta de 7 horas da manhã de domingo. 3 detentos foram decapitados e um queimado durante o tumulto que ocorreu na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O diretor do Departamento de Polícia Científica do Instituto Médico Legal informou que, mesmo estando envolvidos com a liberação dos detentos mortos no Compage, vai ser mais rápido a liberação dos corpos da Vidal Pessoa.
E a identificação deles será uma identificação bem mais simples, bem mais fácil do que daquela situação do Compage. Caso a gente não consiga a identificação pela papiloscopia ou pela odontologia legal, aí sim vai demorar um pouquinho mais, que é pelo DNA. Dos 60 corpos da rebelião do Compage e da UPP, 59 foram identificados pela equipe do IML. Nós não identificamos apenas um, porque não teve reclamante, não teve família reclamando desse corpo. E conseguimos liberar para a família 51. Ou seja, tem 9 que estão aguardando a liberação para a família, só por questões burocráticas mesmo, de documentos que a família precisa apresentar. Do lado de fora do IML, silêncio, medo e tristeza dos familiares à espera da identificação dos corpos. Este homem, que não quis se identificar, contou que soube da morte do irmão por um vídeo. Vamos verificar e realmente constava o meu irmão já sendo decapitado, né? Esse vídeo mostra as pessoas tirando a cabeça dele, o braço, abrindo a barriga. Uma cena muito horrível, uma cena muito macabra, né? E eu estou muito chocado com isso, porque meu irmão, ele não fazia parte de nenhum tipo de facção, ele não fazia parte de nada, ele só queria ser livre, ele tinha contato com a gente, ele só dizia que queria ser livre, ele queria viver a vida dele aqui fora. Ele também recebeu ameaças. Nós fomos aconselhados aqui no ML já, né? A secretaria aconselhou a gente de não fazer o velório, porque eles estavam sabendo de que se fosse fazer o velório, essas pessoas que fizeram isso com meus irmãos, diz que tinham soldado aqui fora, que iam no velório para exterminar a família, né? E o quinto detento que ficou machucado durante essa rebelião lá na cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa, foi para o hospital 28 de agosto. Até o início da tarde de ontem, as informações da assessoria da Suzan, aqui o Douglas Costa Mesquita chegou no hospital com ferimento no abdômen, passou por um procedimento cirúrgico e o estado de saúde é estável. Durante a tarde, familiares dos detentos mortos na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foram procurar informações sobre as vítimas no IML. 3 foram identificados e precisam agora da confirmação da família. A movimentação foi grande no IML durante toda a tarde de domingo, por conta dos familiares dos detentos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que procuravam identificar os corpos. A senhora ficou sabendo de alguma movimentação? Eles falavam que ia acontecer algum tipo de motim lá na Vidal Pessoa? Falou por causa de negócio de facção, parece que tinha umas pessoas do Purequequara, que era do FDN e estavam querendo pegar os PCC, né? Só que meu marido não é negócio de FDN nem PCC não, nem uma quadrilha não, entendeu? Só que eu não sei o que aconteceu para chegar nesse ponto de eu chegar lá e disser que ele estava aqui na lista dos pessoal que morreram, né? Desde que hora a senhora está procurando essas informações e como a senhora chegou nessa informação que estaria aqui no ML? Desde as 7 horas da manhã, que eu estava lá em frente da cadeia, a mulher foi dar o resultado dos nomes dos pessoais, já era quase 11 horas. E apareceu o nome dele lá, ela disse, entendeu? Aí foi quando eu vim pra cá, pro ML. Aí quando eu cheguei aqui, a moça disse que tinha que fazer uma ficha, um cadastro, enviei a foto dele, perguntou se tinha tatuagem, disse que tinha, eu dei, falei o nome da mãe dele, meu nome, entendeu? E ela mandou aguardar em casa, que eles vão ligar. A identificação devia ser mais clara, né? Porque quando você leva um preso para a delegacia, tem um inquérito policial. Depois do inquérito policial, o Ministério Público toma frente para fazer a respectiva diligência, encaminhar o preso para a cadeia pública, né? Onde tem todo o histórico do preso. Quer dizer, quando houver uma rebelião, você sabe identificar quem é de alta periculosidade. Em nota ainda na noite de domingo, a Secretaria de Segurança Pública identificou 3 dos 4 mortos na rebelião. Tássio Castro de Souza, Rubiron Cardoso de Carvalho, Fernando Gomes da Silva. E a rebelião se estendeu pela tarde e noite desse domingo. Houve uma nova confusão. A tropa de choque da Polícia Militar foi chamada e alguns presos precisaram ser levados para o hospital 28 de agosto. Do lado de fora, o clima era de tensão. Essa mulher passou mal. Ela queria saber notícias do filho. Outros familiares aguardavam os nomes dos presos que morreram. Hildo Silva do Nascimento. Hildo Silva do Nascimento.
O marido desta outra mulher estava entre os mortos. Ele não era envolvido com nada? Nada. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou a morte de 4 detentos. O interno, que foi encaminhado ao 28 de agosto, e outros 2 que não foram encontrados. O comandante-geral da Polícia Militar esteve no local, mas não deu detalhes da situação. Não tem condição de falar agora não, tá? Fica tranquilo. Tem nem números parciais? Não. Perto das 5 horas da tarde, a SEAP divulgou a lista com os cerca de 280 presos que estavam na cadeia. Quem ouvia o nome do seu parente comemorava. Tá vivo ele! Ambulâncias estavam no entorno da penitenciária. Este médico avaliou 6 detentos, segundo ele, com ferimentos leves. Vários detentos, bastante, não sei dizer exatamente quantos, mas os que são graves foram removidos ontem. Essa foi a segunda rebelião no sistema penitenciário do estado neste ano. O governo do estado solicitou ajuda federal para que a Força Integrada de Atuação no Sistema Penitenciário possa agir aqui em Manaus. Isso só uma semana depois do maior massacre da história do Amazonas, quando aconteceu outra rebelião. Dessa vez, aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Este documento mostra o pedido feito ao ministro da Justiça, onde o governador alega que não aceitou ajuda anteriormente porque foi aconselhado pelo Comitê de Gerenciamento de Crises, já que a situação estava sob controle. O próprio Alexandre de Moraes entrou em contato com o defensor público do estado e marcou uma reunião de emergência em Brasília. O objetivo é encontrar alternativas para evitar que mais mortes aconteçam. E durante a noite, quando a situação parecia contornada, mais uma alteração. 3 viaturas do choque entraram na cadeia e 4 ambulâncias foram chamadas. A segurança foi reforçada. Mesmo assim, houve um novo tumulto. Sem informações, as mulheres dos detentos fecharam parte da rua e atearam fogo em papelões. A polícia precisou intervir. No fim da noite, mais 7 presos feridos. Todos foram levados em ambulâncias do SAMU e também em viaturas para um hospital da cidade. De acordo com a Suzan, esses presos que foram removidos ontem foram atendidos e passam bem. E agora a gente vai ao vivo lá para frente da cadeia pública, desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade, conversar com Danilo Alves, o repórter que está por lá ao vivo e tem essas informações sobre a movimentação depois de todos esses conflitos que aconteceram na noite de ontem. Olá, Danilo, bom dia. Como está a situação por aí? É verdade que alguns presos vão ser transferidos também daí da cadeia para o interior do estado agora? Isso mesmo, Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Nós estamos nesse momento aqui na frente da cadeia Raimundo Vidal Pessoa. Como vocês estão olhando aqui, uma das viaturas, no caso o micro-ônibus do Batalhão de Choque, acabou de chegar aqui na unidade justamente para buscar alguns policiais. Outros também chegaram, uma troca aí de turno, justamente por conta dessa situação que aconteceu ontem durante todo o dia. A gente acabou de presenciar aqui uma transferência de presos, 20 detentos saíram aqui da cadeia Raimundo Vidal Pessoa em direção à delegacia de Itacoatiara. Nós temos as imagens agora que nós vamos ver. Nesse momento são da delegacia, da Secretaria Adjunta de Operações. Eles ajudaram tanto a Polícia Militar para poder realizar essa operação para levá-los até a Secretaria, no caso a delegacia de Itacoatiara. Nós conversamos por telefone com o secretário da CEAOP, Orlando Amaral. Ele falou que esses 20 detentos já tinham sido isolados logo depois da situação de domingo. Por conta disso, eles foram para uma ala reservada, uma ala próxima aqui ao Hospital de Custódia. E logo em seguida foi feita toda a organização, toda a operação para eles poderem ser levados para a delegacia de Itacoatiara. Esses 20 presos fazem parte dos 280 que foram trazidos para cá, que já tinham sido trazidos para cá porque já tinham sido ameaçados. E aqui foi verificado que também estavam sendo ameaçados pelos próprios presos que já estavam sendo ameaçados antes. Ou seja, há um conflito aí relacionado a isso.
Pois então, eles foram pegos, colocados aí no hospital de custódia e levados até a delegacia. A gente também questionou o secretário se há realmente uma situação relacionada à estrutura da delegacia de Itacoatiara, porque já que eles foram para lá, né, no caso, deve ter uma estrutura para eles ficarem por ali, porque já a Itacoatiara não é um presídio, e sim uma delegacia. E a gente questionou isso para ele disse que quem cuida dessa situação justamente é a SEAP. A gente vê aqui uma movimentação aqui atrás de alguns policiais militares que estão saindo do batalhão de choque. A polícia que está aqui já tinha vários policiais, várias viaturas estão saindo da 24ª Companhia Interativa Comunitária. E olha só, Adriane, a gente, no caso a equipe da TV A Crítica, acompanhou todos os dias, todas as horas dessa situação, desde de manhã até a noite. Nós da equipe ficamos aqui por volta de 1h da manhã. Nós vimos os familiares das vítimas aqui até altas horas da madrugada esperando informações. Eles saíram daqui só realmente quando toda a movimentação aqui de dentro da cadeia estava cessada. Eles saíram direto para casas deles e voltam de manhã. A gente vê aqui alguns agora que estão por aqui, se a gente puder mostrar aqui, Bala. Alguns já estão por aqui para tentar pegar algumas informações. Essa aqui é uma parte da Avenida Duque de Caxias, também da Avenida 7 de Setembro, que também está interditada por conta dessa situação, e todos estão aguardando informações. E a gente também aguarda informações sobre o batalhão de choque, o que deve estar acontecendo, se acontecer alguma coisa. A gente sabe que houve alteração desses 7 feridos da reportagem da Larissa que a gente viu agora. Todos eles já voltaram aqui para a cadeia, viu? 3 voltaram por volta das 11 horas da noite e o restante pela madrugada. Adriane. Danilo, eles foram transferidos para essa cadeia de vários presídios aqui da capital com a alegação de que sofriam risco de morte, né? Uma vez que pertenceriam ao primeiro comando da capital, teriam sido presos por estupro. E aí na cadeia pública começou uma nova confusão. O que as autoridades dizem? Aí seria uma briga de comando? Por que eles estão brigando entre si? Quem são essas pessoas? Por incrível que pareça, nem as próprias autoridades sabem direito o que foi que aconteceu, já que o próprio secretário disse no dia que aconteceu essa situação aqui da Vidal Pessoa que ele não entendia o porquê os presos que estavam sendo ameaçados lá no Compage estavam brigando entre si aqui. Toda essa sindicância vai ser aberta para poder verificar esse tipo de fato. A Polícia Militar faz o trabalho dela de contenção por aqui, já a Secretaria vai apurar todos esses fatos, mas o que a gente sabe é que realmente houve essa confusão e a gente aguarda também informações da própria Secretaria para saber realmente o que foi que aconteceu, qual foi a motivação para haver tantas mortes, 4 mortes, e entre essas 4 mortes, 3 decapitações. Então, existe um motivo concreto que a gente deve saber aí pela Secretaria, que deve ser apurada essa situação. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Portanto, agora 20 presos serão transferidos para a unidade prisional de Itacoatiara, essa unidade que foi inaugurada em 2010. E ainda no domingo, 3 corpos foram encontrados próximo ao presídio do Compage, na BR-174, onde houve a chacina na semana passada. A repórter Amanda Amorim tem as informações. Na manhã deste domingo, mais 3 corpos foram encontrados em estado de decomposição avançado atrás do complexo penitenciário Anísio Jobim, que fica na BR-174. Os corpos foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal para os primeiros procedimentos de identificação. A polícia acredita que essas vítimas sejam detentos que fugiram do Compage no dia 1º deste mês, no momento da rebelião. Por conta disso, o ramal que dá acesso às unidades prisionais acabou sendo isolado e os familiares ficaram revoltados com a situação. Estou preocupada com meu marido. A mãe dele passando mal, eu também. E eu estou preocupada com ele aí dentro. E para saber, não estou deixando ninguém passar. Nada. Estou até preocupada que ele está comendo ou não. Só quem tem um familiar dentro de uma das unidades prisionais aqui do Amazonas entende essa aflição, né, que as pessoas estão sentindo. Porque, olha, foram 60 mortes no domingo da semana passada, 56 no Compage e 4 na unidade prisional do Puraquequara. Depois aconteceram as mortes agora na cadeia pública, mais 4 mortes. 3 corpos foram encontrados ao redor do Compage. Já são 67 mortes, né, somando aí essas informações oficiais divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública.
E agora chegou o momento da gente conversar ao vivo com os apresentadores do A Crítica Notícia, lá na rádio A Crítica FM. Micaele Servalho e o Adeilson Albuquerque estão ao vivo na 93.1. E é para lá que eu vou agora. Olá, meninos, bom dia. Bom dia, Adriane. A gente continua falando sobre essa crise no sistema de segurança, não é só aqui no Amazonas, a gente teve rebelião em Roraima e agora o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que inclusive esteve aqui em Manaus, pediu uma reunião com todos os secretários de segurança do país. É verdade, olha, Adriane, essa reunião está prevista para acontecer no dia 17, foi anunciada já ontem que essa reunião vai acontecer e aí, justamente, eles estão querendo aí solucionar esse problema ou pelo menos amenizar a situação no país inteiro dos presídios, né? Depois de tudo isso que aconteceu, tanto nos presídios do Amazonas quanto em Roraima também, eles estão tentando trabalhar de uma forma e mandar reforço para esses estados para tentar conter esse clima de insegurança que está nos presídios. Olha, eles devem discutir também medidas imediatas para controlar toda essa crise e aí nessas medidas imediatas tem justamente o reforço, né, que eles pretendem mandar aí de policiais federais, né, para esses estados e, além disso, eles pretendem também dar uma reforçada na questão aí de equipamentos desses presídios, que a gente sabe que nas últimas revistas, mesmo depois do que aconteceu, ainda encontraram, né, facões, armas, né, e equipamentos que de forma nenhuma poderiam estar dentro dos presídios. O ministro da Justiça também informou que foi autorizado já esse envio desse apoio federal, que pode chegar a qualquer momento, para atender aí os pedidos, principalmente dos governos do Amazonas, de Roraima, de Rondônia e do Mato Grosso. E a gente aguarda também essa modernização, né, Adriane? Ela é muito importante, né? Agora, quanto ao envio de forças federais, aqui no caso do estado, o governador do Amazonas tinha recusado, que não precisava, que a crise não era uma crise na segurança, que afetasse a sociedade como um todo. Depois reconsiderou, disse que tinha negado essa ajuda porque tinha sido orientado pelo Comitê de Gestão de Crise, mas agora essa força vem e precisa vir também, porque a população está muito assustada com tudo que tem acontecido. Agora, no caso de Roraima, o governo pediu e o ministro negou. E agora, depois que já aconteceu essa chacina também, com 33 mortos, eles vão levar esse envio de forças federais. A gente espera que isso ajude, pelo menos, diminuir essa sensação que a gente tem sentido, medo de sair de casa, muita gente está evitando, mudando a rotina, né? Tem gente que não vai para a aula, a gente fecha os comércios mais cedo. A gente espera que a normalidade possa voltar à nossa cidade, ao estado como um todo, nos próximos dias. Apesar de a nossa Secretaria de Segurança Pública, até mesmo os profissionais, né, que lideram a segurança pública no estado do Amazonas, eles entoarem que o clima está estável, mas a insegurança ela é muito visível, é muito presente, né? Agora há pouco, por exemplo, Adriane, nós estávamos comentando aqui a transferência desses 20 detentos aqui da Raimundo Vidal Pessoa lá para Itacoatiara, já causa um certo temor, algumas pessoas já comentando, mandando mensagem para a gente no nosso WhatsApp sobre essa situação preocupante. Se cobre de um lado, descobre do outro, né? Se aqui na capital, por exemplo, como a gente vê as imagens aí do cortejo que levou esses detentos lá para Itacoatiara, se aqui na capital do Amazonas, onde teoricamente a segurança era para funcionar, não funciona, imagine só transferindo uma certa responsabilidade de presos periculosos lá para o município de Itacoatiara, região metropolitana da nossa cidade. Realmente é para deixar os moradores de lá tensos e preocupados. Se aqui que a polícia pode chegar tão fácil, né? Reforço policial pode chegar tão imediato, já se causa, né? Já se tem um estrago como esse de mortes acontecendo, você imagina onde é um pouco mais distante, né, Adriane? Que a polícia vai demorar um pouco mais, esse reforço policial vai demorar um pouco mais para chegar por conta da distância daqui de Manaus. Então a população tem ligado aqui para a rádio, tem mandado mensagem falando dessa preocupação. Eles estão inquietos com a transferência desses presos e não estão gostando nada disso, a população, os moradores lá de Itacoatiara. Fica realmente essa preocupação, né? E tem justificativa. Mas a polícia também está na rua, né? Pelo menos 500 policiais militares estão naquela área da BR-174 para tentar recapturar os presos que fugiram. Durante o fim de semana, eu vi muita blitz na cidade. Fui parada, inclusive, 2 vezes em blitz. Os policiais militares estão nas ruas. Inclusive, policiais que não estavam na rua, estavam fazendo algum outro tipo de serviço, deslocado para outras atividades, voltaram para a rua para dar esse reforço. A Polícia Civil também
também iniciou uma operação para tentar aumentar essa sensação de segurança, dar uma tranquilidade maior para a população. Agora, vocês têm informações também de um assalto em uma empresa de transporte. Foi quando isso? Foi hoje pela madrugada, por volta de 4h40. A nossa equipe, o Arthur Coelho, o Elias Pedrosa, a nossa equipe que trabalha aqui incessantemente, né, apurou as informações com o 20º DIP, né? Eles chegaram à conclusão de que foi por volta de 4h40 na empresa Vega Transporte, ali na zona oeste da capital do Amazonas, nas proximidades do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Foi uma tentativa de assalto, 3 cidadãos entraram lá armados, eles queriam dinheiro, cobraram dinheiro dos funcionários que estavam presentes no horário lá, e os funcionários foram, inclusive, espancados, levaram coronhadas. O clima ficou tenso também por lá, mas graças a Deus, Adriane, o trabalho da 20ª SICOM foi muito importante, até mesmo a denúncia repassada pelos funcionários que foram agredidos ajudaram a prisão de um. Foi o Yolando Oliveira Pereira, de 36 anos. Ele estava, inclusive, na parte de trás da Vega, depois que a polícia chegou, e graças a Deus conseguiram prender ele. E aí mais 12 estão foragidos e a polícia está no encalço deles também. Tomara que a polícia possa ter êxito e possa prender esses 2 cidadãos que invadiram, indivíduos que invadiram a Vega pela manhã, colocaram alguns funcionários em reféns, maltrataram eles, deram coronhada e não levaram dinheiro, mas a situação ficou muito tensa, né? Não foram os pertences materiais levados, mas o clima psicológico, sem dúvida nenhuma, é muito tocado. Agora, Adriane, é um absurdo realmente, né? A audácia dos criminosos. Olha, eles entraram lá e eles chegaram a bater e dar coronhadas aí nos funcionários, sabe por quê? Porque eles se revoltaram porque não tinha dinheiro para eles levarem. Como assim não tem dinheiro? Aí saíram batendo em todo mundo. Ou seja, eles são obrigados agora a deixar um valor em caso de assalto para que todo mundo não seja espancado, né? Eles ficam revoltados realmente com os funcionários cheios de razão, e aí o funcionário que está sem o dinheiro ali acaba apanhando porque não pode, né, disponibilizar o dinheiro da empresa para um criminoso numa ação como essa. Muito triste, né? A gente tem que noticiar algo desse tipo. Pessoas que saíram de casa cedinho, na madrugada, para trabalhar honestamente, acabam sendo surpreendidos aí e agredidos. E o que passa na cabeça de um ladrão como esse? Claro que não vai ter dinheiro, ainda não rodou. O ônibus vai começar a sair, não vai ter dinheiro, no máximo moedas para dar troco. É um absurdo, que a gente espera que essas pessoas sejam presas. Ainda há pouco falei aqui da polícia que está na rua, mas tem uma preocupação ainda, que é a Polícia Civil, que continua aí com esse indicativo de greve, que foi aprovado em Assembleia. A Polícia Militar desistiu dessa mobilização grevista, diz que em prol da população, mas vale lembrar também que a Polícia Militar não pode entrar em greve, os militares não podem, os policiais civis podem e devem entrar, inclusive eles já fizeram indicativo, tem 10 dias até que seja feito esse comunicado para entrar em greve mesmo. Enquanto isso, eles estão fazendo paralisações de advertência. E hoje o DIP, que não está funcionando, é o 9º DIP, que fica ali no São José, na zona leste da cidade, um DIP inclusive muito movimentado. E aí fica o alerta tanto para os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Acrítica, né? E tudo isso causa uma insegurança muito maior ainda, né, para a população. A gente vê que tem todo um apanhado, né? Por exemplo, a crise no sistema carcerário e aí a crise no transporte coletivo. Na semana passada nós tivemos a paralisação também, pelo menos 3 dias seguidos aí do transporte coletivo, aí a crise do sistema penitenciário que segue também, aí agora a Polícia Civil também, que a gente sabe que toda paralisação, pelo menos greve, é constitucional, é direito deles, direito do trabalhador também. Então tudo isso, esse clima de insegurança realmente causa uma sensação de total insegurança e até mesmo impotência, principalmente da população. Isso aí é indiscutível, Adriane. Tá certo, Adeilson. Agora, antes da gente encerrar, o último assunto é sobre o Fast Club. O nosso time aqui do Amazonas, representante da Copa São Paulo Júnior, foi desclassificado. Infelizmente, né? Na verdade, vencendo uma tona, né, Micaele? E também os nossos ouvintes da Rádio Acrítica e quem nos acompanha na TV Acrítica, vencendo uma tona aí dos times amazonenses na Copa São Paulo. Apesar de nós termos aí uma preparação muito forte, principalmente falando diretamente do Fast Club, que foi campeão da base amazonense, ganhou aí a oportunidade de nos representar lá na Copa São Paulo. Houve toda uma preparação e também fica aquela expectativa de o time pelo menos passar para a segunda fase, mas não foi dessa maneira. Na estreia, acabou perdendo por 5-0, no jogo de número 2, perdeu para o Bahia, que é o time que deve passar mesmo, ter aí uma garantia de chegar a uma das finais da Copa São Paulo, perdeu por 2-0 e no último jogo perdeu para o Trindade também por 2-1, infelizmente, mais uma vez, frustrantemente a gente sai na primeira fase da Copa São Paulo, o Amazonas está eliminado. E saiu daqui tão animado, né? A gente fica triste pelo resultado e fica torcendo para as outras vezes para que estejam melhor preparados.
Tomara. Muito obrigada, meninos, pela participação. Um ótimo dia para vocês e para os ouvintes da Rádio Acrítica FM. Obrigada, Adriane. Até amanhã. Até lá. E olha, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho, porque tem o quadro A Vaga é Sua. Vamos falar de um modelo de negócio que tem dado certo. Estou falando das cooperativas. Você vai saber como montar uma. Também tem a chegada da Camélia na cidade. Isso significa o quê? O carnaval começou e a gente mostra as primeiras festas para você daqui a pouquinho.